Boa tarde, hoje quarta-feira, 30 de abril de 2014. O RN Acontece está começando na tela da Band. 3 pessoas foram baleadas em escola de Mossoró. Os criminosos fugiram. Prazo para a declaração do imposto de renda termina nesta quarta-feira. Dilma prorroga benefício da Bolsa Estiagem para o agricultor do Nordeste. Aldo Rebelo inaugura parque poliesportivo na UFRN. O presidente estadual do PCdoB, Antenor Roberto, é o nosso entrevistado nesta quarta-feira. Agora no RN Acontece. Três bandidos invadiram uma escola na tarde de ontem em Mossoró e atiraram em uma professora, um vigilante e numa aluna da Escola Estadual Maristela Pinheiro, na cidade. Na ação criminosa, segundo relatos de testemunhas, 2 homens e uma mulher chegaram à escola em um veículo modelo Gol de cor vermelha à procura de um desafeto. De acordo com as informações da polícia, o casal e a mulher chegaram sem se identificar. Neste momento, o vigilante José Nicodemos pediu para que eles se retirassem do local. Contudo, um deles sacou uma arma e efetuou vários disparos que atingiram o vigilante, a professora e a aluna. Os 3 suspeitos fugiram. Houve perseguição policial, mas os criminosos não foram presos. As pessoas feridas foram levadas para o Hospital Tarcísio Maia e, apesar de baleadas, passam bem. O motorista que trafega pelo trecho do 4º Centenário, em Natal, e o trampolim da Vitória Parnamirim na BR-101, precisa ter cuidado. A Polícia Rodoviária Federal revelou que o trajeto é o mais violento dentre das BRs que cortam o Rio Grande do Norte. Estatísticas da Polícia Rodoviária Federal revelam que o trecho entre os viadutos do 4º Centenário em Natal e trampolim da Vitória em Parnamirim na BR-101 é o mais violento dentre as 7 BRs do Rio Grande do Norte. Nos últimos 4 anos, foram registrados 5.084 acidentes, 43 mortes e 307 feridos graves nesse trecho. É um trecho eminentemente urbano, com muitos cruzamentos em níveis. Então, historicamente é o que acontece no do acidente. Muito embora a grande maioria dos acidentes são acidentes sem vítimas, são aquelas colisões traseiras, só com danos materiais. Apesar do trecho entre Parnamirim e Natal ter o maior número de acidentes, a BR-304 e o perímetro urbano de Mossoró são os trechos onde acontecem o maior número de mortes. No perímetro urbano de Mossoró, entre os quilômetros 33 e 47, houve 1.005 acidentes, com 30 mortes e 169 feridos. Na BR-304, entre as rotatórias de Macaíba e da reta Tabajara, registrou-se 678 acidentes, 19 mortes e 109 feridos graves. É uma rodovia com muitos aclives, com muitas retas, o que propicia velocidades maiores praticadas pelos condutores e aquelas ultrapassagens em locais proibidos. Por isso, os acidentes são de natureza mais grave. Normalmente, essas infrações, excesso de velocidade e ultrapassagem em locais proibidos, resultam em colisões frontais, que é o acidente mais grave, responsável por 30% das mortes. O inspetor da PRF diz que a solução para diminuir o número de acidentes na BR-304 seria a duplicação da via. Emergencialmente, a duplicação do trecho da BR-304 entre a rotatória de Macaíba e a rotatória da reta Tabajara. Por quê? Ali são 2 rodovias em um só pavimento. A BR-226 se funde com a BR-304 ali em Macaíba, o que torna um trecho muito movimentado e resulta em um maior número de acidentes. E todo cuidado é pouco. Amanhã, feriado, muita gente vai pegar a estrada. Hoje amanhã é preciso prestar atenção na sinalização, respeitar a velocidade e não beber antes de dirigir. Esses cuidados aí a gente já evita muita coisa. Amanhã é feriado, Dia Mundial do Trabalho. Você vai conferir agora como vai funcionar o comércio amanhã. A repórter Milena Pontes tem as informações. Na próxima quinta, dia 1º de maio, será feriado em função do Dia do Trabalho e o comércio funcionará de forma diferenciada. O comércio de rua estará fechado, assim como as lojas dos shopping centers. As praças de alimentação e lazer estarão abertas a partir das 11 horas da manhã, com exceção do shopping Via Direta, que estará totalmente fechado. Bancos e supermercados também estarão fechados. Os horários de funcionamento voltarão ao normal na próxima sexta, dia 2.
Vamos aos destaques dos jornais nesta quarta-feira, 30 de abril. A Tribuna do Norte diz aqui na sua manchete principal: assaltavam e mataram para ostentar. Quadrilha que matou o policial civil Efraim André Tavares dentro de uma padaria em Petrópolis é suspeita de outros assaltos. Capturados na madrugada de ontem, um menor e 4 jovens confessaram o crime. 2 deles têm registros de crimes quando eram menores. Com origem na classe média, todos disseram que praticavam assaltos para obter dinheiro e ostentar riqueza em festas. Olha aí, a cara dos criminosos, né? O Novo Jornal diz aqui na manchete principal, também no mesmo assunto: agente foi morto por jovens de classe média. Olha aqui a foto deles. E hoje à noite, destaque do Novo Jornal, decisão do Campeonato Estadual de Futebol. Temos aqui o América e o Globo disputando logo mais à noite, partida na Arena das Dunas. A partida que está marcada para as 20 horas. O América levou vantagem na primeira partida, né? 2-1 na casa do Globo, em Ceará-Mirim, e agora tem uma leve vantagem aí, pode jogar pelo empate nesse jogo de logo mais à noite. Vamos aos jornais de Mossoró. O moçoroense estampa na manchete principal: bandido invade escola e atira em policial, aluna e professora. Acompanhado de uma mulher, homem entrou com arma em punho na escola estadual Maristela Pinheiro. Pedido de matar desafeto, ele atirou do policial que trabalhava na portaria. A professora Eretusa Nunes, 52 anos, e um adolescente foram atingidos nas pernas, como a gente relatou aqui no RN Acontece. O jornal, de fato, ataque em escola deixa 3 pessoas feridas. A Gazeta do Oeste também dá destaque ao mesmo assunto: 3 são baleados dentro de escola estadual em Mossoró. E nesta quarta-feira, 30 de abril, o Portal de Notícias no Minuto destaca: termina hoje o prazo de entrega da declaração do imposto de renda. Quem não entregar a declaração no prazo será multado em R$ 165,74, ou 20% sobre o imposto devido, prevalecendo o maior valor. Também destaca no Minuto: eleição suplementar de Mossoró terá disque eleitor. O disque eleitor estará à disposição dos moçoroenses para tirar dúvidas sobre locais de votação e também para o recebimento de denúncias. Também destaque no Minuto: situação dos taxistas do aeroporto Augusto Severo está indefinida. São 74 carros que fazem parte das cooperativas que trabalham no equipamento. Mais de 150 famílias dependem deste serviço. Acesse o portal nominuto.com, www.nominuto.com. Olha, o Detran está lançando a segunda etapa da campanha Mais Gentileza, Menos Acidentes. Agora o foco é a motocicleta. 7 em cada 10 acidentados no trânsito são motociclistas. E a gente precisa diminuir essa estatística. Em gentileza é usar capacete, luvas e colete. Não beber antes de sair na moto, respeitar o pedestre e não subir em calçadas, não ultrapassar o limite de velocidade, não discutir no trânsito, ter respeito, paciência, calma e prudência. Com isso, você evita muitos transtornos pelo caminho. Experimente você também distribuir gentileza e receber um trânsito melhor. Esta é uma ação do governo do estado do Rio Grande do Norte. Veja a seguir: Dilma prorroga benefício da Bolsa Estiagem para o agricultor do Nordeste. Aldo Rebelo, ministro do Esporte, inaugura parque poliesportivo na UFRN. Eu volto em instantes com o RN Acontece. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, esteve em Natal para a inauguração do parque poliesportivo do campo central da UFRN. Veja na reportagem de Milena Pontes. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte inaugurou nesta terça o Parque Poliesportivo do Campus Central. O parque faz parte das metas propostas pela universidade quando a UFRN se candidatou para funcionar como campo oficial de treinamento do Campeonato Mundial de Futebol. O valor total do investimento é de R$ 10 milhões, provenientes do Ministério do Esporte e UFRN. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e a governadora do estado, Rosalba Ciarline, estiveram presentes no evento. O estado do Rio Grande do Norte, a cidade de Natal e a universidade passam a contar com um equipamento homologado para qualquer competição de nível internacional, construído com o que há de melhor no mundo.
Isso é muito importante para que a gente possa fazer cada vez mais esportes de alto rendimento, preparar os nossos atletas, nossas crianças, nossos jovens, os estudantes universitários terem boas estruturas. O centro de treinamento está com 90% de suas obras concluídas. O local será utilizado para treinamento pelas seleções que jogarão aqui em Natal na Copa do Mundo. A obra é constituída por uma pista de atletismo de alto rendimento e um campo de futebol. O parque será utilizado para atividades acadêmicas e a prática esportiva em diversas modalidades. A pista de atletismo, ela já está sendo, nós já temos uma comissão que está trabalhando o plano de uso e de manutenção, etc. E o planejamento de todas as atividades que vão acontecer, do ponto de vista acadêmico e também do ponto de vista das demandas por eventos que podem estar acontecendo aqui. Lucicleide Gabriel é aluna e atleta da instituição e comemora a chegada de um novo espaço de treinamento. Vai poder melhorar o rendimento, com certeza, como atleta e melhorar os tempos nas corridas. Durante a solenidade, alunos da universidade fizeram uma manifestação pedindo a reforma do ginásio de esportes do campus. A presidente Dilma Rousseff anunciou em Feira de Santana, na Bahia, a prorrogação do pagamento do Bolsa Estiagem para os agricultores do semiárido do Nordeste. O benefício de R$ 80 mensais é pago a agricultores familiares que vivem em municípios em situação de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo governo federal. E estamos, neste momento, com a seca. Uma resolução do começo de janeiro previu o pagamento do benefício até abril. O Ministério da Integração Nacional ainda não tem informações sobre o prazo da nova prorrogação. Para o PT, o assunto está resolvido. PT e PSD formarão chapa na majoritária e para deputado federal. Na eleição para deputado estadual, cada um que cuide dos seus. Na segunda-feira passada, aqui na Band, neste programa, o presidente estadual do PT, Heraldo Paiva, me dizia que tudo estava acertado entre os líderes das duas legendas, ou seja, Robinson Faria e Fátima Bezerra, principais interessados na coligação, já haviam aceitado os termos do acordo. Não é bem assim, pelo que a gente vê nas declarações na imprensa. Os deputados estaduais do PSD, José Dias e Gesane Marinho, reclamam que a coligação tem de ser completa, de cabo a rabo, como se diz no popular. A equação não fecha para os petistas. Se houver uma coligação para a disputa de deputado estadual, o partido de Fátima Bezerra e de Mineiro corre o risco de ficar sem representante na próxima composição da Assembleia Legislativa, como ocorreu no acordão de 2008, em Natal. Naquela ocasião, o PT não conseguiu eleger sequer um vereador. O PT não aceita a coligação com o PSD para a Assembleia Legislativa. Este é o fato. O foco de Fernando Mineiro é a reeleição. Ele não vai ser candidato a deputado federal. Se Fátima for candidata ao Senado, Mineiro quer se reeleger e o dirigente petista não quer correr riscos. Para deputado federal, o PSD leva vantagem com a candidatura de Fábio Faria à reeleição. Junto ao partido de Robson, o PT sonha com a segunda vaga, se houver, meta esta difícil quando se leva em conta um coeficiente eleitoral na faixa de 220 mil votos. Se Robson Faria se acertou com a cúpula do PT, ele precisa esclarecer os termos do acordo com seus liderados. José Dias, Gesane Marinho, o ex-prefeito de São Miguel, Galeno Torquato, estão em pé de guerra com o PT e exigem a aliança também para a Assembleia. Ninguém se sente acomodado no projeto que favorece somente a majoritária. Em Mossoró, o TRE confirma a candidatura de Francisco José Júnior, do PSD, e nega recurso às candidatas Cláudia Regina, Democratas, e Larissa Rosado, do PSB, que tiveram registros negados. Cláudia Regina já teve recurso negado no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e Larissa ainda aguarda decisões em Brasília. O PSB decidiu manter Larissa na disputa, cogitou substituí-la pelo pai, Laíri Rosado, mas a legenda preferiu manter Larissa mesmo diante do quadro de insegurança jurídica. A parlamentar pode ganhar o pleito suplementar e não tomar posse. É isso que está posto hoje. Este é o cenário do momento na Justiça Eleitoral.
A candidata do PSB acredita que pode reverter esse quadro no TSE. Líder nas pesquisas, pelo menos na pesquisa divulgada no último final de semana, Estudos Certos, o Francisco José Júnior, aliás, o Francisco Silveira Júnior, prefeito interino, apresenta certo favoritismo para vencer o pleito suplementar em Mossoró, que vai acontecer no próximo domingo. Vamos conferir. No próximo bloco eu vou entrevistar o presidente estadual do PCdoB, o advogado Antenor Roberto. Eu volto um instante, fica aí, a gente volta já. O PCdoB discute com o PT e com outros partidos de solidariedade a possibilidade de composição na chapa proporcional. O partido faz parte da base de apoio à reeleição da presidente Dilma Rousseff. Foi entrevistado hoje o advogado Antenor Roberto, presidente estadual do PCdoB. Boa tarde, Antenor. Boa tarde, Jorge, e todos que fazem audiência aqui do RN Acontece. O PCdoB já definiu rumo na majoritária, na proporcional? Não, nós não definimos e já temos amadurecido dentro do partido de que provavelmente essa é uma campanha que vai nos exigir até a convenção nesse processo de diálogo com os outros partidos, porque a disputa majoritária é uma disputa atípica, porque na verdade as candidaturas postas elas não vão apresentar nesse momento ainda uma capacidade de arregimentar, digamos, um discurso com diferencial inovador. São candidaturas que vêm do que já existia antes, que era o governo Rosalba Ciarline. O PMDB rompe com o governo e agora vai se apresentar com a candidatura própria. O vice-governador, que rompeu um pouco mais atrás, também vai se apresentar. Então, e há a possibilidade, pela inegibilidade posta da governadora, de que ela não dispute essa eleição, quer dizer, ela teria que remover. Então, é uma campanha atípica, porque você não tem a candidata de governo representando e defendendo seu próprio governo, e os que se apresentam vieram como braços originados desse governo atual. Você não tem um grupo de oposição contra o governo que aí está. Exatamente. Até porque ninguém sabe ainda se a governadora vai ser candidata ou não à reeleição. Exatamente. E você tem essa divisão, inclusive partidos da base de apoio ao presidente Dilma. Exatamente. Né? Então, é uma torre, nós estamos numa eleição aqui no Rio Grande do Norte que é uma torre de Babel. Não? E para o eleitorado isso não está muito claro realmente quem é quem nessa disputa, qual a identidade. Então, o nosso partido resolveu não se precipitar, exatamente pela ausência de um elemento novo nessa disputa, e tendo em vista que até agora o partido também não foi convidado para integrar nem as chapas majoritárias, que já se apresentaram, já esboçadas. Então, chegar com o PF, prato feito. Quando nós estamos no processo, então, de construir na proporcionalidade a eleição nossa, da Assembleia Legislativa e da Câmara dos Deputados, então nós vamos ter que manter esse diálogo com os dois blocos que já se apresentaram. O bloco liderado pelo deputado Henrique Alves e o bloco liderado pelo vice-governador Robson, né? Então, nesse sentido, nós estamos conversando e vendo as possibilidades de nos aliarmos proporcionalmente. Certo mesmo, para o PCdoB, somente a disputa presidencial. O partido faz parte da base de apoio a Dilma. Nosso apoio à reeleição de Dilma, isso nós já tiramos em instâncias partidárias e vamos confirmar em junho na Convenção Nacional do Partido. Dilma ou Lula? Como é que o PCdoB está acompanhando essa discussão em torno do Volta Lula? O Volta Lula, na verdade, é um artifício utilizado para enfraquecer a própria candidata Dilma, né? O nosso partido tem uma leitura muito positiva sobre a presidente Dilma. Eu comentava já com você que esse lançamento, botar a Dilma nas cordas, enfraquecendo e tal, tem que se ver, entender que Dilma no governo, ela quebrou vários paradigmas. E pela esquerda, inclusive, ela está quebrando paradigmas desse mundo masculino. Porque esse mundo masculino da política, mesmo no campo da esquerda, que você tem uma liderança como de Lula, é um campo de muito sofisma, de conversas que acontecem, mas a consequência não é a própria conversa, das barganhas, da troca, né? O parlamento aí muitas vezes aparece para o povo como fazendo chantagem sobre o poder executivo. E Dilma tem mostrado ser uma pessoa mais inflexível. Mas a inflexibilidade aqui é uma característica positiva dela, porque ela é a única mulher, veja bem, ela é a única grande líder no universo masculino e enfrentando essas características que, tanto pela direita como a esquerda, o mundo masculino criou. Que é exatamente você vê, às vezes você participa de ver conversas dos políticos, você tem, mas qual foi mesmo o resultado dessa conversa? O que é que ficou mesmo acertado, né? E ela tem demonstrado em algumas ações de governo ter essa característica. O que desagrada a cultura do político. Que o político tradicional, ele gosta daquela conversa que deixe
uma porta aberta para ele voltar depois pela porta dos fundos e fazer os acertos finais, né? Mas, na realidade, há uma queda nas pesquisas e isso coloca pressão em cima da presidente da República. Sem dúvida. E essa queda na pesquisa, ela se explica primeiro como tem acontecido com os últimos processos eleitorais. Por isso que essa vai ser uma campanha muito renhida, uma campanha muito difícil, que é a questão econômica. Quer dizer, o que favoreceu as duas eleições de Lula e favoreceu a última eleição de Dilma era o componente econômico, ele favorecia a nossa candidatura. Agora você está diante de uma diversidade econômica, quer dizer, enquanto o Lula na época dele dizia que era uma marola, realmente a crise do capitalismo naquela época foi uma marola sobre o Brasil, mas dessa não é a realidade, sobretudo no governo de Dilma. Para o PCdoB, tanto faz Lula como Dilma, ou há uma preferência do partido já estabelecida internamente? Não, como o partido que vai indicar a presidência é o PT, é uma questão interna deles. Agora, do ponto de vista, digamos assim, tem sentido para o PCdoB substituir Dilma por Lula? Não vemos, porque se trata de um projeto. O que é que a gente tem levado para a presidente Dilma, o que o PCdoB tem dito? É que realmente, considerando os dois governos de Lula e o próprio governo de Dilma, sem desconsiderar as adversidades da conjuntura internacional, houve, por parte do governo, muita timidez também, alguns avanços que precisavam ser feitos, tanto na questão da infraestrutura do Brasil, como mexer um pouco na política macroeconômica. Isso era necessário tomar algumas medidas que ficam difíceis de ser feitas agora, nesse período digamos, de reta final, que você já vai para uma... Então, o que é que a gente está levando para a presidente Dilma? Uma proposta dela se comprometer em assumir um novo impulso desenvolvimentista para o Brasil, que realmente é o que a gente está vendo hoje. Eu vejo grandes veículos de comunicação hoje, Jorge, discutindo a questão da produtividade do trabalhador. E quando você vai ver, por mais que eles coloquem a questão de que é como se fosse um defeito nosso de país, mas onde é que estão os defeitos? Por que é que o transporte é um componente que dificulta a produtividade e dificulta a economia do Brasil? Quem, de fato, concorreu para nós termos o tipo de mobilidade que o trabalhador brasileiro tem hoje? Quem são os responsáveis por isso? Então, são questões que estão colocadas. Não é uma força política que está há pouco mais de 10 anos no poder. Não é? No caso da Assembleia Legislativa, que é o foco do PCdoB aqui no Estado, qual é a estratégia? Com quem o PCdoB está conversando, vereador? Nós estivemos conversando já com o PT, né, sobre essa questão da proporcional, dentro do que você tem anunciado no bloco passado. Apareceu um PT muito hermético, muito fechado. E então nós estamos levando que discussão para o PT, disse a Fátima Bezerra e disse ao presidente Heraldo. Nessa torre de Babel é confusão. Qual é o projeto do Partido dos Trabalhadores? Porque se o projeto do Partido dos Trabalhadores é eleger uma senadora da República, portanto uma candidatura majoritária, é a partir deste foco que você tem que construir o arco de aliança. Agregar. Agora, fazer o que o PT está fazendo, botando a disputa de deputado estadual para ser a gravidade, como é que você está dizendo que sua eleição principal, o seu projeto prioritário é a eleição para o Senado? Isso afasta os aliados, isso dificulta a aproximação de outros partidos para a coligação. Então, quer dizer, nesse momento, Fátima Bezerra, se a candidatura que a direção nacional do PT está dizendo, que foi o motivo de toda essa disputa, esse dissenso, porque essa aliança, lembremos-nos, ela era preferencialmente uma aliança feita com quem? Com o PMDB. O PMDB indicaria o candidato ao governo e o PT indicaria o candidato ao Senado. Foi isso que foi apresentado por muitos meses ao Rio Grande do Norte. E o que aconteceu foi um PT preterido por um PSB, né? E agora essa candidatura ao Senado, que diz que permanece, que é um projeto nacional do PT, o partido está colocando como gravidade da eleição a deputado estadual, dificultando a discussão com o PSD, com o PCdoB dos partidos. Então, eu disse a fato, vocês precisam discutir o que é que vocês querem. Qual é o projeto do PT? Qual é a prioridade? Qual é a prioridade, né? É isso aí. Eu gostaria de agradecer ao Antenor Roberto, presidente estadual do PCdoB, pela entrevista aqui ao RN Acontece. Muito obrigado. Eu que agradeço. O RN Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise do programa logo mais no portal No Minuto. Obrigado pela audiência. Na sequência, vocês vão ficar com Boa Tarde, Cidadão. Eu só volto na segunda-feira aqui no RN Acontece. Até lá.